Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Rio de Janeiro começa a testagem em massa para a Covid-19 nesta quinta-feira. Supremo proíbe a separação de alunos com necessidades especiais. No futebol, os gols da Liga dos Campeões e os jogos dos brasileiros pela Libertadores. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, as melhores histórias e um só banco. O assalto a um banco que levou medo a Criciúma, em Santa Catarina, é o maior rouba-banco da história do estado. O Oswaldo Sagaz conta pra gente em que pé está o trabalho de investigação da polícia. Boa noite, Sagaz. Boa noite, Patrícia. O trabalho da polícia nesta quarta-feira vai se concentrar nos 10 carros usados pelos assaltantes na ação. A perícia vai coletar vestígios que possam identificar algum dos 30 suspeitos envolvidos no assalto. A quantia levada pela quadrilha ainda não foi divulgada pela direção do banco. O policial militar e o vigilante da agência que foram baleados seguem internados em hospitais aqui da cidade. 4 moradores foram detidos por recolherem R$800 mil que ficaram jogados no chão. Patrícia. Obrigada. No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde deve começar na quinta-feira a testagem em massa para a Covid-19. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Por onde começa esse trabalho, Pedro? Boa noite para você. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nesse começo serão abertos 3 centros de diagnósticos. 2 em São Gonçalo, na região metropolitana, que é a segunda cidade mais populosa aqui do estado, e o terceiro em Volta Redonda. Os centros terão a capacidade para realizar 1.500 testes por dia. Esses exames, do tipo PCR, vão ser agendados por um aplicativo de celular. E a ideia da secretaria é estender esse sistema para mais cidades já a partir da semana que vem. Só que os nomes desses novos locais ainda não foram divulgados. E, Patrícia, por causa do aumento do número de casos da doença, o governo também anunciou a ampliação da quantidade de leitos. Serão mais 150 nas próximas 2 semanas. Patrícia. Obrigada, Pedro. E a cúpula do governo de São Paulo se reuniu com secretários de saúde de cidades do interior e região metropolitana. E quem tem os detalhes sobre o que foi tratado é o Leandro Stoliar. Ô, Leandro, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite a todos. O encontro foi com as autoridades das 62 cidades do estado que estão com a capacidade reduzida de leitos para a Covid-19, uma média de ocupação aí em torno dos 75%. Nessa reunião, o governo do estado pediu às autoridades a ampliação da testagem, o rastreamento de casos confirmados e suspeitos, o uso obrigatório de máscaras e, claro, fiscalização rigorosa contra aglomerações e festas clandestinas. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, pediu que as guardas civis e a vigilância sanitária dos municípios sejam rígidas para coibir aglomerações em locais públicos e também em locais privados. Agora, o governo do estado não descartou a possibilidade de mobilizar a Polícia Militar em todo o estado para garantir a segurança dos fiscais, principalmente em ações noturnas. Patrícia. Obrigada, Leandro. Um novo teste para detectar o coronavírus é oferecido em Porto Alegre. A promessa é de resultado em até 12 horas. Por dia, são oferecidos 200 exames na rede pública de saúde. O sistema é igual ao método do PCR, que usa um cotonete de haste longa para coletar o material. Com um laudo mais rápido, o exame chamado RT-LEMP é usado em escolas, asilos e investigações de surtos da Covid-19. Belém retomou nesta terça-feira as aulas presenciais das escolas particulares. E o Felipe Nobre conta pra gente como foi esse primeiro dia, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Patrícia. As aulas presenciais públicas e particulares de Belém estavam suspensas desde o começo de novembro, devido ao aumento de casos de Covid-19 na capital paraense. Nesta terça, os 7.000 alunos da rede privada puderam voltar às salas, após a autorização da prefeitura, que sinalizou a diminuição de contaminações em Belém. Todo mundo teve que seguir protocolos sanitários e regras de distanciamento social.
A rede municipal de ensino também foi autorizada a voltar a funcionar. Mas a Prefeitura informou que ainda irá se reunir com as equipes da Vigilância Sanitária e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde para avaliar o retorno seguro. Patrícia. Obrigada, Felipe. E olha, o Distrito Federal adotou medidas restritivas para combater o crescimento dos casos de Covid-19. Agora, os bares e restaurantes vão ser obrigados a fechar as portas até às 11 da noite. O governo local alegou que a mudança é necessária para conter uma segunda onda do novo coronavírus. Com quase 1.000 casos num dia, o Distrito Federal teve o maior número de infectados desde setembro. Já no Amazonas, bares e casas de shows foram autorizados a reabrir. A abertura desses locais estava proibida desde setembro, mas agora a liberação é só para a venda de comida. Os estabelecimentos poderão funcionar até a 1 da manhã, com ocupação máxima de 50% e limite de 500 pessoas. Todos os clientes devem estar sentados. Shows e pistas de dança permanecem proibidas. Em Minas, a Polícia Federal vai investigar empresas que produzem álcool para prevenir a Covid-19. Vamos mostrar os detalhes com a Virgínia Nalon. Qual é que é a suspeita, hein, Virgínia? Boa noite para você. Oi, Patrícia, boa noite para você. A suspeita é que o produto seja vendido adulterado, que o deixaria sem eficácia. Tudo começou na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, que desconfiou que o álcool gel adquirido para uso nas dependências de lá estava irregular. Como as empresas são de Minas e a PF Mineira acabou assumindo essa investigação. Caso seja comprovada essa adulteração, os responsáveis podem responder por falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins medicinais e também por estelionato. As penas podem chegar a 15 anos de prisão. Patrícia. Um absurdo, Virgínia. Obrigada. Nos Estados Unidos, os profissionais de saúde terão prioridade na vacinação contra o coronavírus, seguidos pelos idosos. O anúncio foi feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A agência espera que cerca de 40 milhões de doses da vacina estejam disponíveis até o fim de dezembro. E a Flórida se tornou nesta terça-feira o terceiro estado americano a ultrapassar 1 milhão de casos de Covid-19. Texas e Califórnia já haviam batido a marca. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu agora à noite o decreto do Ministério da Educação que estabelecia novas regras de inclusão de alunos com deficiência. Vamos a Brasília com Matheus Scavazini. Oi, Matheus. Boa noite. Boa noite, Patrícia. A decisão de Dias Toffoli deve ser analisada pelos outros ministros na semana que vem. Toffoli destacou a importância da educação inclusiva e afirmou que não existe a possibilidade de que uma escola não seja inclusiva. A Política Nacional de Educação Especial prevê que alunos com deficiência frequentem salas separadas dos demais estudantes. Na prática, o decreto editado em outubro tira a obrigatoriedade de a escola comum realizar a matrícula de estudantes com deficiência e permite a volta do ensino regular em escolas especializadas, o que é visto por entidades representativas como um retrocesso. A Advocacia Geral da União disse que só vai se manifestar judicialmente. Patrícia. Obrigada, Matheus. O governo federal reconheceu a situação de emergência em 15 cidades de Minas Gerais, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Vamos saber os detalhes com Vitor Costa. Boa noite. O que isso significa na prática? Olá, muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Então, a partir desse reconhecimento, as prefeituras devem iniciar o processo de apresentação de documentos e plano de trabalho para o recebimento de recursos do governo federal. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e atende ao pedido de 7 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Minas tem uma única cidade nessa condição e Santa Catarina, 7. A expectativa é que a mudança no tempo para os próximos dias traga a tão esperada chuva para essas regiões. Patrícia. Tomara, Vitor, obrigada. O presidente eleito dos Estados Unidos pediu que o Congresso aprove um robusto pacote de ajuda para enfrentar a crise provocada pela pandemia. A correspondente Luciana Camargo tem os detalhes.
O pedido foi feito nesta terça-feira durante um discurso para apresentar a equipe econômica do novo governo. O democrata Joe Biden disse que ainda não tratou sobre o tema com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, mas que qualquer pacote aprovado pelo Congresso agora seria, na melhor das hipóteses, apenas um começo. Segundo o presidente eleito, a equipe de transição já trabalha para tratar das múltiplas crises que o país enfrenta, especialmente na economia e na saúde. Biden optou por um time com forte predominância feminina, formado por profissionais consagrados na área econômica e comandado pela futura secretária do Tesouro, Janet Yellen. Ela foi presidente do Banco Central no governo Barack Obama. Patrícia. Obrigada. A equipe de campanha do presidente Donald Trump cumpriu o que prometeu e levou a eleição para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Trump questiona a vitória de Biden no estado de Wisconsin. Ele pediu à Suprema Corte que aceite diretamente o caso, em vez de encaminhar o processo numa instância inferior. A petição alega que mais de 220 mil cédulas de eleitores ausentes foram registradas indevidamente. Biden venceu Trump no Wisconsin por cerca de 20 mil votos. O Japão anunciou novas medidas para facilitar o trabalho e a permanência de estrangeiros que não podem deixar o país em meio à pandemia. E quem traz as informações para a gente é a nossa correspondente Silvia Kikuchi, ao vivo de Tóquio. Boa tarde aí para você, Silvia. Olá, Patrícia, muito boa noite para você. Essas medidas anunciadas na terça-feira vão beneficiar muitos estrangeiros que estavam sem poder renovar o visto e também passavam por apertos financeiros. A partir de agora, eles vão conseguir regularizar os documentos. Os portadores do visto de 90 dias podem, inclusive, receber permissão para trabalhar até 28 horas por semana. E quem tem um visto de estágio técnico vai poder ampliar a estadia por mais 6 meses. Essa medida vai beneficiar cerca de 21 mil estrangeiros no Japão, inclusive brasileiros. Patrícia. Bom trabalho, Silvia. Obrigada. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Patrícia. Boa noite a você que nos acompanha. Em 21 de setembro, a deputada federal Gleisi Hoffmann resumiu numa entrevista o plano que havia montado em parceria com Lula para que o PT brilhasse nas eleições municipais. Aspas para Gleisi. Temos uma tática de estimular candidaturas no maior número de cidades possível, principalmente nas capitais e nos municípios em que pode haver segundo turno. Estamos trabalhando nisso desde fevereiro. Vamos mostrar que a gente existe. Fecha aspas. Existe, mas pode estar em extinção. Foi esse o aviso das urnas. O PT foi derrotado em todas as capitais. No segundo turno, venceu apenas 4 das 15 disputas que travou. Elegeu em todo o país 183 prefeitos e ficou com cara e jeito de partido nanico. Mas Gleisi não perde a pose tão facilmente. Aspas de novo para Gleisi. A sigla não está morta, consolou-se nesta segunda-feira. E também qualificou de razoável o pior resultado da história do partido. O que será feito para interromper o velório? A resposta veio em Dilmês castiço. Aspas de novo. A gente tem que dar uma chacoalhada, ter mais presença nos territórios, estimular mais os nossos setoriais de juventude, principalmente de mulheres, a fazer esse trabalho. Fecha aspas. A julgar pelo falatório, a chacoalhada do PT deve começar pela troca de presidente. O partido que abrigou o presidente Jair Bolsonaro em 2018 pulou de 30 para 90 prefeituras nas eleições deste ano. Mas o deputado federal Guiga Peixoto argumenta que o PSL poderia ter resultado melhor, porque recebeu o segundo maior fundo eleitoral do país. Ele participou do JR Entrevista desta terça. Eu, particularmente, sou totalmente contra o fundo eleitoral. Eu acho que dinheiro público não deve ser usado em fundo eleitoral, principalmente. O Brasil peca nisso aí, nós temos pautas mais importantes para usar esse dinheiro do fundo eleitoral. E o PSL foi beneficiado com isso em
grandes cidades. Vou citar um exemplo, uma cidade chamada Capivari, no meu estado de São Paulo, uma cidade pequenininha, no qual o prefeito que ganhou por uma diferença pouca, que é do PSL, ele usou 400 mil reais de fundo eleitoral. Então isso mostra que estamos na contramão do uso desse dinheiro público. O dinheiro público deveria ser usado para a saúde tão carente que o Brasil tem, na educação, no saneamento básico, entre outras coisas. Foi por isso que o senhor chegou a dizer, por exemplo, nas redes sociais, de que o PSL teria saído derrotado das urnas? Esse é um dos motivos? É o fundo eleitoral? Olha, aonde que o PSL cresceu? Foi em cidades pequenas, né? Não teve uma relevância numa grande cidade. Vê São Paulo, por exemplo, com a deputada Joyce Hasselmann. Foi um case de insucesso para uma mulher que teve mais de 1 milhão de votos. O governo de São Paulo reduziu o horário de funcionamento do comércio por causa do aumento de casos de Covid-19. A medida entra em vigor nesta quarta e chega no momento em que as lojas esperavam aí recuperar as vendas com as festas de fim de ano. Veja o que disse Nabil Sayon, presidente da associação que reúne os lojistas de shoppings. Todo retrocesso traz uma diminuição natural de movimento, porque são menos horas de trabalho. E é uma pena porque você, quando tem que evitar aglomeração, você tinha que dar abertura para abrir mais da elasticidade no horário. Não deu tempo de a gente ouvir a opinião de lojistas, alguns esporadicamente não gostaram dessa restrição do horário no melhor mês do ano de faturamento. E nós vamos aguardar aí nos próximos dias para ter uma avaliação melhor. A seguir, teve gol de brasileiro pela Liga dos Campeões. E o Santos perdeu na Libertadores, mas ainda assim garantiu classificação. Agora o futebol, na penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, teve gol brasileiro, times já classificados e grupo embolado. Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk venceu o confronto direto com o Real Madrid. O brasileiro Dentinho aproveitou o vacilo da zaga para abrir o placar. É a segunda vez que ele marca num jogo de Champions League e de novo contra o time espanhol. O segundo gol foi marcado pelo israelense Solomon. Ele arrancou desde o meio-campo e chutou na entrada da área. Com o resultado, a equipe ucraniana deixou o Real Madrid em terceiro lugar no grupo B. Quem lidera é o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, que nesta terça perdeu para a Inter de Milão. O belga Lukaku foi o destaque dos italianos, com 2 gols na vitória por 3-2. Os 4 times têm chance de classificação na última rodada. Pelo grupo A, o Atlético de Madrid saiu na frente do Bayern de Munique com o português João Félix. O resultado classificava os espanhóis. Mas um gol de pênalti de Thomas Müller deixou tudo igual. Os alemães já classificados jogaram com um time misto. O Atlético precisa de um empate contra o Salzburg, da Áustria. O Liverpool venceu o Ajax com a ajuda de 2 jogadores de 19 anos. O Williams cruzou para Jones fazer o único gol do jogo. O clube inglês garantiu o primeiro lugar do grupo. Os holandeses precisam vencer a Atalanta na rodada decisiva. Já no grupo C, Porto e Manchester City empataram sem gols. O brasileiro Gabriel Jesus chegou a marcar, mas houve impedimento no início da jogada. Os 2 times já estão classificados para as oitavas de final. E na Libertadores teve surpresa no Maracanã. O Flamengo, o atual campeão, foi eliminado nos pênaltis pelo Racing da Argentina. E não foi a única derrota para um time argentino, viu? Dos 3 brasileiros que jogaram nesta terça, só um se classificou. Na Vila Belmiro, a LDU colocou pressão no Santos. O gol dos equatorianos saiu depois de um cruzamento da direita e uma bola na trave. Zunino pegou o rebote e chutou forte para abrir o placar. O juiz Néstor Pitana só confirmou o gol com a ajuda do VAR.
O jogo teve confusão no final porque a arbitragem deu 6 minutos de acréscimo e ultrapassou o tempo previsto. Como venceu no Equador por 2-1, o Santos se garantiu nas quartas de final da Libertadores. Na Argentina, o Atlético Paranaense foi eliminado pelo River Plate. De la Cruz, de pênalti, fez o único gol do jogo. Os dois times tinham empatado o primeiro jogo em Curitiba. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia foi até a Argentina e empatou sem gols com o União Santa Fé. Como tinha vencido o primeiro jogo em Salvador, a equipe brasileira está classificada para as quartas de final. O adversário será o Vasco ou o Defensa e Justiça, que jogam na quinta. E o Parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta terça-feira um projeto de lei para permitir que artistas de bandas famosas adiem o serviço militar obrigatório até os 30 anos. A lei é válida para mega estrelas de bandas K-pop, a música pop coreana. Todos os homens saudáveis da Coreia do Sul, com idades entre 18 e 28 anos, devem servir nas Forças Armadas por cerca de 2 anos. Mas o governo considera que o K-pop desenvolve a cultura do país e impulsiona a economia. E agora mais uma notícia. Um assalto a banco acontece neste momento em Cametá, interior do Pará. Pelo menos 50 pessoas foram feitas reféns e levadas para lanchas ancoradas na cidade. Teve troca de tiros com a polícia. Mais informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Boa noite para você.